com a gente, também canta algumas músicas. O Luiz Coimbra, que é o violoncelista, ele canta também algumas músicas, então eles vêm para a cena também. Então é um grupo bastante coeso nesse sentido. E muita gente pensa que é fácil, vida de artista. Eu queria saber a maratona que vocês enfrentam no teatro, se vocês perdem muita festa familiar para fazerem parte desse elenco. Por exemplo, não tenho 21 anos, eu não tenho final de semana. Eu acho isso raríssimo, né? Não tenho. Segunda, quinta eu estudo, faço faculdade de psicologia, e de sexta a domingo eu estou aqui trabalhando. E eu não gosto de sair. Quando eu estou em cartaz, eu não me sinto bem, eu prefiro ir para casa descansar, entendeu? Ou pro hotel. Ou no caso pro hotel. Então, mas é bom, né? São os nossos benefícios, eu acho. Esse fim de semana eu estou deixando de ir ao casamento de um primo muito querido, Rodrigo e Lulu. Felicidades para vocês, eu estou aqui a trabalho, mas isso já faz parte do... Eu já fui convidado para ser padrinho de uma prima, e ela me convidou uns 6 meses antes, então eu topei, e quando foi chegando perto do casamento, eu tive que fazer um trabalho que era em Belo Horizonte e tive que me ausentar do Rio e não pude ser o padrinho dela. Isso é normal já. Nos bastidores, vocês chegam com quanto tempo de antecedência ao teatro? Como funciona? No mínimo 2 horas de antecedência. Depende da pessoa. Às vezes eu chego 3, se eu quero me aquecer mais. Mas o mínimo é 2 horas de antecedência. E eventualmente a gente tem que ensaiar alguma substituição. Por exemplo, teve uma vez que uma das atrizes, infelizmente o pai dela faleceu, e ela não ia poder fazer o espetáculo. A gente teve que chegar antes e ensaiar o espetáculo sem ela. E a gente já tem um esquema de sempre que se faltar um, a gente conseguir fazer o espetáculo sem aquele ator ou aquela atriz. Faz parte. Queria saber de vocês como foi a preparação para fazer esse musical. Se ouviram muito Milton Nascimento no carro? Você já ouvia, né, de muito antes? Mas passei a ouvir mais ainda, né? Porque o trabalho do Milton é um trabalho muito sofisticado, muito complexo e muito sofisticado. Algumas músicas, se você não conhece, eu conhecia boa parte das músicas, mas tinha algumas que eu realmente não conhecia. E às vezes não é o tipo de música que você ouve uma vez e sai cantando. Um dos meus solos, por exemplo, que chama-se Bicho Homem, é uma música que eu não conhecia. Quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, gente, isso é impossível de cantar. Tem que ouvir, até aquilo se tornar orgânico e entrando e você conseguir realizar aquilo, né? A preparação, como eu te falei, foram 5 semanas, então não tinha muito tempo pra gente pensar ou errar, assim. A gente tinha que chegar com a letra decorada, a melodia perfeita, porque tanto o Milton quanto o Cláudio são muito detalhistas em cada notinha da melodia, está correto no lugar certo, então isso sempre foi uma coisa que foi muito cobrado da gente. Com os arranjos do Júlio, como ele falou, que são maravilhosos, ele mandava a partitura e um PDF separado para cada textura vocal. E isso foi de um adianto, assim, tremendo, graças a Deus, assim, para quem sabe ler partitura é um adianto, mas quem não sabia já escutava e tinha que chegar no dia seguinte pronto, assim. E isso é para as partes de coro. No caso, assim, você perguntou de música no carro, me lembrei, assim, a primeira música nosso dueto, né, Amor de Índio. Essa música foi uma música muito difícil para mim por causa do teor emocional que ela carrega, não só da letra, assim. Normalmente quando eu aprendo uma música eu gosto de ler a letra primeiro e depois eu vou cantar a melodia para a melodia não atrapalhar o significado. Então quando eu li a letra foi a primeira vez que eu chorei, assim, que nem uma criança. Aí no carro, sozinho, dirigindo para cá e para lá, ouvindo, eu chorava assim, eu fiquei uma semana chorando que nem uma criança para poder chegar em cena e conseguir segurar, porque até hoje às vezes eu penso, calma, respira, não pensa na letra, não chegue assim, sabe, aonde ela quer dizer, senão você não vai conseguir se conter. Mas assim, foi uma pressão natural. Quando assim, o ensaio geral, depois de 5 semanas, o Milton veio assistir, imagina, uma sala do tamanho daqui, assim, um lugar pequeno, ele sentado com a equipe toda do Fantástico, todo mundo filmando, todo mundo esperando, e foi uma pressão imensa, mas de alguma forma o trabalho que fizemos juntos conseguimos
manter a calma e deu tudo certo, né? A gente conseguiu passar a emoção, passar a verdade dele, que isso é mais importante para mim, passar a verdade do Milton, né? A vida dele. E ele mesmo falou, nossa, vocês conseguiram pegar todas as etapas da minha vida, o eu compositor, o eu intérprete, o eu, sabe, tudo, vocês conseguiram juntar e sintetizar essa peça. Então, estamos felizes com esse resultado. E aproveitando que você está falando de letra, de nervosismo, tem uma pergunta aqui de uma internauta, Karine, perguntando se vocês já esqueceram alguma vez alguma letra de música. Culpada. Com certeza. Sem dúvida. Sem dúvida. A segunda música que abre o espetáculo praticamente, e aí na primeira frase que eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça. Aí eu preparo uma canção branco. Assim, meu Deus do céu. E milhões de coisas na minha cabeça. Fala qualquer coisa, vai, anda. Aí, sei lá, cuspir uma frase qualquer. Muito louco isso. De troca a palavra, mas se só for, ninguém reparou, só você reparou. E todos vocês, né? Na verdade, quando isso acontece com o ator, parece que passou-se uma hora até ela conseguir lembrar de alguma coisa. E, na verdade, é um tempo muito rápido, mas a pressão de... Eu já errei várias vezes. Mas sim, errei várias vezes. O nível de acerto nosso é bem maior. Isso é uma coisa que acontece eventualmente. Exatamente. Estão perdoados. O nosso crédito tem bastante crédito, com certeza. E a ideia do espetáculo é revisitar cada fase da obra do Milton Nascimento. Não exatamente, não cronologicamente. O Charles Miller e o Cláudio Botelho, que são os criadores do espetáculo, eles tiveram uma leitura da obra do Milton como se fosse como é que se fala? As estações do ano, como se fossem as estações do ano. Então, dentro de um conceito subjetivo de primavera, verão, outono e inverno, eles fizeram um agrupamento de músicas para cada uma dessas estações. E quando o Milton assistiu isso, e o Milton assistiu o espetáculo já, sei lá, 10 vezes, 15 vezes, sei lá, 16 vezes. Ele é o nosso fã número 1. Que maravilha! É ótimo. Não, ele fica muito emocionado com o espetáculo, já assistiu diversas vezes. Ele falou, nossa, que leitura perfeita da minha obra, porque essa passagem do tempo na obra dele é uma coisa muito evidente, e ele ficou muito feliz deles terem tido esse tipo de sensibilidade em relação à obra dele. Antes da gente continuar essa conversa, vamos ver Pedro Sol e Estrela Blanco em cena? Opa! Tudo que move é sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar. Tudo viver ao teu lado, como arco da promessa, no azul pintado pra durar. A minha fazendo mal, vai no tempo que não rolou. A estrela cai do céu, o pedido que se passou, o destino que se cumpriu, de sentir que apareceu. Todo dia de viver para ser o que for certo. Sim, todo amor é sagrado. Todo amor é sagrado. Sim, todo amor é sagrado. Sim. É lindo. Lindo! Parabéns! A gente não está acostumado a ficar se assistindo em teatro, É né? muito esquisito.
Estrela e Pedro, vocês fazem parte de uma família de artistas. Como é atuar entre irmãos? Um pode puxar a orelha do outro sem medo? Não. Pra mim, eu gosto de enxergar ele como mais um colega de trabalho, né? Pra manter um ambiente profissional, 100%. Fora do teatro, né? Sempre bom, por exemplo, em São Paulo, uma cidade que eu não conheço muito bem. Bom saber que tem família, né? Por perto. Mas, fora isso. E até mesmo não tem muito o que puxar a orelha. Tipo, como somos perfeccionistas, às vezes é um detalhe, tipo, agora a gente estava assistindo, uma coisinha da marca, a gente combinou de fazer, você não fez o que a gente combinou, vamos fazer a mão um pouco diferente, estamos fazendo sabe, coisas, detalhes que é bom que vamos falando normalmente, mas que nem ela falou, como se fosse outro colega de trabalho. Claro que tem uma liberdade um pouco maior do que uma pessoa, por exemplo, que não conhece ou não tem convívio, mas realmente é só mais uma colega de trabalho, mas com uma afinidade um pouco maior. A Estrela e o Pedro são netos do Billy Blanco, também são filhos de músicos, irmãos de músicos. Esse ambiente todo influenciou na escolha da carreira de vocês? Não teve jeito, né? Não tem como fugir, não tem como falar que não foi por isso, mas não pode falar. Escolha. Eu, por exemplo, não escolhi. Tenho foto minha com 3 anos cantando. Não sei, eu nunca escolhi mesmo. Foi... Não teve um dia, a primeira vez que a Estrela cantou. Eu não sei. Primeira vez que não tem. Foi indo. Com certeza. Que eu me lembro, assim, profissionalmente, desde gravar em estúdio e apresentar ao vivo desde os 6 anos, que eu tenho registro, que meus pais dizem, assim. Mas realmente é a coisa mais natural, que nem respirar, comer, dormir, cantar, sempre foi natural, em casa, fora de casa, com os pais, longe dos pais. Hoje em dia encontramos os irmãos e às vezes a gente fica só cantando, tocando. Todos os meus irmãos também gostam muito, então é a coisa mais natural e sempre foi o que mais uniu a família. As melhores recordações que eu tenho são da nossa família junto, em volta do piano, cantando, tocando, pegando um violão, sabe? Então... Não tem como não virar paixão, né? Fica difícil. Cláudio, para você, que é filho do Ivan Lins, da Lucinha, também não teve escapatória. Eu ia falar que eu me identifico absolutamente com o que eles acabaram de dizer, porque eu também não me lembro da primeira vez que eu ouvi, que eu cantei. Gente, isso é uma coisa que realmente... uma das brincadeiras que eu tinha quando criança, na época ainda da fita cassete, era da minha mãe botar o gravador de fita cassete e a gente ficar inventando música. Assim, infelizmente essas fitas já se deterioraram, se perderam, a gente não tem mais. Mas, inclusive, algumas dessas músicas de infância, eu e os meus irmãos, até hoje a gente lembra de algumas coisas, de brincadeira, de ficar gravando coisas e tal. Então, realmente, isso também foi muito natural para mim, isso é uma coisa que realmente muito orgânica também para mim. Vamos ver você em cena? Por favor, Cláudio Lins em cena. Legal. Muito legal, Cláudio. Eu adorei.
Bom, né? Esse cantor, né? Muito bom! Parece que conheço. Essa música foi um presente, foi um grande presente. Era uma música realmente da minha adolescência, tanto que quando eles me passaram essa música, eu lembrei dela, a não ser uma frase que eu errei até a primeira semana de estreia, eu errava a frase que nada a temer, que eu sempre cantava nada a fazer. E aí o Cláudio um dia falou, pô, você está cantando errado. Eu falei assim, eu sei que eu estou cantando errado. O resto da letra veio toda, menos essa primeira parte. Aí um dia um dos músicos falou que estava num restaurante que tinha uma música ao vivo e tinha um cara cantando essa música. E ele filmou. E o cara cantava errado. Aí eu falei, ó, tá vendo todo mundo cantando errado. Internauta, participe dessa entrevista, envie sua pergunta ou comentário que eu posso ler aqui para os convidados ao vivo. Eu vou aproveitar para ler aqui a pergunta do Rodrigo Cortes, que disse que te viu, Cláudio, em cena no espetáculo O Baile, só com música e dança. Ele pergunta aqui que recursos o ator precisa ter e usar em cena quando não há texto para dizer. Uau, não sei também. Olha, tem sempre um ensaio que vai te direcionar, um diretor que vai pedir. Agora, sempre ajuda você ter alguma noção de dança, alguma noção de expressão corporal, esse tipo de coisa, obviamente, sempre pode ajudar o ator em cena. E eu vou te dizer, Rodrigo, o que eu fiz de curso de balé, de expressão corporal, de mímica corporal, eu fiz isso tudo na vida. Então eu acho que, mesmo não tendo me formado em nenhuma dessas artes, digamos assim, isso acaba se tornando uma bagagem física que vai te facilitar, claro, na hora de você fazer um trabalho em que você não tem um texto. Agora, ensaio é o mais importante de tudo, sem dúvida. Tem uma coisa que não dá para estudar também, né? Que é a questão da intérprete, ou do intérprete. Né? Tipo, uma cantora só de musical dificilmente faria um espetáculo desse, eu acho. Né? Porque é mais... não sei explicar. A gente tem um espetáculo de música popular, né? As canções do Milton são canções populares. E a linha de musical, acho que é isso que você está falando, né? É uma linha já de uma maneira de cantar que quase que se aproxima da ópera, né, digamos assim, em termos de colocação vocal e tal, e talvez isso não batesse. Já tem uma história, tem uma história. Você está falando quando você está cantando. Exatamente. Muito distinto. E a mistura da verdade, né? A mistura da nossa verdade com a verdade da letra do texto, ou a letra da música, no caso, que a gente está cantando. Então, pelo menos para mim, né? Intérprete é isso. Intérprete é exatamente isso. É entender o que você está cantando, primeiro. Se você não entende o que você está cantando, nem abre a boca, volta para o texto, entendeu? Porque você não vai passar nada para ninguém, ou vai passar algo equivocado do que a música realmente está querendo dizer. Então isso é perigoso, isso é o maior perigo. Então, se juntar a verdade da música com a sua própria verdade, aí dá esse casamento, entendeu? Para poder passar essa verdade para as pessoas. Qual a música do Milton favorita de cada um? Nossa, agora Sempre pega de surpresa. é difícil, porque realmente a obra do Milton é uma obra muito extensa e de grandes pérolas, assim. O Caçador de Mim, eu vou falar de maneira, não sei se preferida, mas assim, Caçador de Mim é uma das minhas prediletas, e Encontros e Despedidas é outra que me toca profundamente, porque também é uma música que faz parte da minha adolescência, da minha vida, é uma música que eu ouvi muito, a gravação original do Milton e depois com a gravação da Maria Rita, que fez muito sucesso. Passa. Eu gosto de ter que pelo menos 2, porque senão não dá. Eu acho que eu ficaria com Canção do Sal e eu ficaria com Paralelo e McCartney. Pelo menos Eu acho que eu ficaria com uma que não está no espetáculo, que é Tudo Que Você Podia Ser, que tem uma mensagem linda. É lindo. Eu acho ela linda. Muitos críticos de arte escreveram que o musical é singelo, uma anti-superprodução. Interessante. Queria saber de você se é importante essa simplicidade no musical para mostrar a carreira e a obra de Milton. Eu acho que de um certo modo sim, porque a música do Milton ela já fala por si só. Quando as pessoas ficam muito emocionadas com o espetáculo, né? No final, quando elas vêm falar com a gente. Outro dia foi até engraçado, a gente já estava saindo do teatro. No domingo a gente sai correndo para ir para o aeroporto para voltar para o Rio. E na frente do teatro tinha uma fila de pessoas que saíram do teatro para buscar o carro que vem do estacionamento e tal. E a gente passando para ir para a van, as pessoas aplaudiam a gente na rua.
as pessoas que acabaram de assistir o espetáculo. Isso foi muito engraçado. E quando as pessoas vinham muito emocionadas e tal, eu falo, gente, também com uma obra dessas, só não precisava errar cenicamente, né? E os garotos, que a gente chama o Charles e Botelho, eles são muito sensíveis, e eu acho que eles buscaram mesmo uma simplicidade para valorizar mesmo a obra do Milton, que a priori não precisaria de cena nenhuma, a gente podia chegar lá e cantar, já estava valendo. Eu acho que em termos de simplicidade, acho que poderia até ser mais simples, porque as músicas realmente falam por si só. Então, se tivesse nada atrás, a gente não tivesse lugar, só luz, porque o espetáculo é isso, são as músicas, o som, o design de som, Marcelo Claret, o Eloy que fez tudo, o Paulinho que fez a luz, que realmente é isso que é o que dá magia, né? É o que dá magia, exatamente. Na verdade foi isso, os garotos pegaram a obra do Milton e transformaram e aumentaram a fantasia sobre a obra ao redor da obra do Milton, e é isso que a gente apresenta para o público. E vocês gravaram um CD também, né? Exatamente. Quem quiser comprar, encontre em livrarias, no teatro. No teatro, com certeza. No teatro, com certeza. Algumas livrarias. Sim, nas livrarias ou pela internet, né? Pela internet é bem fácil de encontrar. Milton Nascimento, Nada Será Como Antes. Eu ia perguntar aqui para vocês se a temporada se estende para outras cidades depois. Vou aproveitar para ler aqui os comentários e as perguntas do Júnior, da Aline, perguntando quando o espetáculo irá para Porto Alegre. O Júnior dizendo que veio de BH para São Paulo especialmente para assistir o musical, e parabenizando vocês. A temporada e o espetáculo, perdão, vai viajar? Com certeza. A gente termina a temporada aqui em São Paulo no final de maio, e já no começo de junho a gente já faz Curitiba, e provavelmente, eu não posso responder isso com certeza porque ainda não está fechado, mas provavelmente a gente indo para Curitiba a gente deve fechar o sul do país ali no mês de junho. E certamente passaremos por Belo Horizonte, esse espetáculo tem que passar por Belo Horizonte. Os mineiros todos que vieram assistir ficaram muito emocionados, e acho que a gente vai rodar o país até o final do ano, a gente vai a provavelmente todas as capitais do país. E além do Nada Será Como Antes, queria saber outros projetos que vocês tocam. Você tem uma banda, né, Estrela? Não tinha uma banda, na verdade a gente parou de tocar já tem um tempinho. Antes de eu fazer o Hair também com o Charles e o Cláudio, a gente terminou. Mas claro que tem esse meu foco também no MPB, na minha carreira solo também. Você, Pedro, está tocando algum projeto? Também. Eu já há um bom tempo, né? Desde 2003 que eu lancei um disco solo, e eu já montei umas 3, 4 bandas entre esses 10 anos, né? Eu nunca parei de fazer música, muito menos compor. E eu estou preparando um projeto novo, daqui a pouco vai estar pronto para todo mundo prestigiar. Com alguma coisa engatilhada, Cláudio? Sim, eu estou fazendo a direção musical e as composições originais de um musical que vai estrear no Rio em junho, chamado Rendezvous do Avesso. E também já na agulha para um próximo CD, tem 2 CDs lançados. Acho que até o final do ano eu já lanço o 3º. Também vou aproveitar aqui para ler o comentário da Sinara, que espera muito que o espetáculo vá para Fortaleza. Manda um beijo para você, Cláudio. Sinara, poxa, a gente precisa se conhecer. A Sinara está sempre ali no meu Twitter. A Sinara eu já conheço há bastante tempo, né, Sinara? Então, ela é de Fortaleza, exatamente. A gente espera que o espetáculo vá para o Nordeste, sim. E se a gente passar por Fortaleza, com certeza nos veremos. E a nossa conversa, infelizmente, chegou ao fim. Internauta, se você quiser ver o Cláudio, a Estrela e o Pedro em cena, Nada Será Como Antes está em cartaz no Teatro Gel, na Zona Oeste de São Paulo. E o horário das apresentações, Cláudia? Isso é importante. Sexta-feira às 9h30, sábado às 6 e às 9, e domingo às 6 da tarde, final de tarde. Então tá todo mundo convidado, e foi muito bom receber vocês aqui no Terra. Obrigada, Pedro, Estrela, Cláudio. Obrigado, Kitty. Passou muito rápido. Muito rápido. Internauta, obrigada pela sua participação. Confira outras notícias no nosso portal e até o nosso próximo encontro ao vivo.
Jornal do Teatro.